Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Receba a saudação da sua irmã em Cristo, missionária Maria Helena. Amados e queridos irmãos, eu vos trago nesta hora, neste momento, um estudo da palavra do Senhor, que traz por título a parábola da figueira estéril. Glória a Deus. Está escrito no livro de São Lucas, capítulo 13 e versículos 6 ao 9, que vamos ler neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Redizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Estaremos orando neste momento. Glorioso Deus, maravilhoso Pai Celestial, me encontro neste momento, Pai Santo e maravilhoso, diante de Ti, da Tua presença, Pai querido. Ó meu Deus e meu Pai, para Te pedir que o Senhor venha abençoar esta palavra, meu Deus, que neste momento será pregada, Pai querido. Glorioso, eterno Deus, maravilhoso Pai Celestial. Aleluia, venha abrir, Senhor, os nossos corações neste momento, preparar meu coração, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para ouvirem a Tua palavra, Senhor, e compreender, Senhor meu Deus, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco através desta mensagem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala aqui no livro de São Lucas, capítulo 13, versículos 6 ao 9, a respeito da parábola da figueira estéril, aonde nosso Salvador Jesus Cristo, ele contou esta parábola, esta comparação, porque nós sabemos que o Salvador Jesus Cristo, ele era especialista, glória a Deus, em parábolas, contar parábolas, comparações. Meus irmãos amados, e aqui nós vimos, glória a Deus, que ele contou esta parábola acerca da figueira estéril. Glória a Deus, a figueira plantada em meio a uma vinha. No caso da figueira da parábola de Jesus, os frutos vinham sendo procurados há 3 anos. Então esta árvore teria mais ou menos, amados irmãos, 6 anos de plantação e ainda assim não apresentava frutos. Esta figueira era uma figueira estéril. Louvado seja o nome do Senhor. E a figueira, depois de crescida, sugava muitos nutrientes da terra, onde significava que ela estava roubando os nutrientes de outras árvores e não estava dando frutos. Meus amados irmãos, ela roubava o nutriente das outras árvores, mas ela mesma não estava dando fruto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então não fazia sentido, amados irmãos, aquela árvore estar plantada em meio a outras, sendo estéril, pois a permanência dela estava atrapalhando o crescimento das outras árvores. Por isso o dono da terra decidiu cortar esta figueira. Note isso, meus irmãos. Ele mandou o vinhateiro, o agricultor, cortar. Quando um crente desobedece a Deus, o Espírito Santo se afasta. Nós vamos trazer agora para a parte espiritual, que quando o crente ele desobedece à voz do Senhor, o Espírito Santo de Deus ele se afasta. Quem é o Espírito Santo, meus irmãos? O Espírito Santo, glória a Deus, ou seja, quem é o vinhateiro? Quem é o agricultor? O agricultor, o vinhateiro, é o amado Espírito Santo. E quando nós erramos, o Espírito Santo é como uma pomba. Ele vai se afastando aos poucos de nós. Glória a Deus. Por quê? Porque erramos
E a palavra do Senhor fala que ele é santo, o Espírito Santo é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o responsável pela vinha, glória a Deus, pediu ao dono da terra mais um ano de prazo. O responsável da vinha, aquele que cultivava a vinha, o vinhateiro, o agricultor Espírito Santo, pediu ao dono da terra mais um ano de prazo. Prometeu adubar a figueira e dar a ela tratamento especial. Se depois deste prazo adicional não desse frutos ou não apresentasse nenhum resultado, aí sim seria cortada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por todos nós na presença do Senhor com gemidos inexprimíveis. Assim diz a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso vinhateiro. Ele é que cuida da nossa vida. Nós somos a figueira. E esta figueira, ela precisa dar frutos. Porque se ela der frutos, ela está dando frutos do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele tem prazer em ajudar esta figueira que somos nós. Glória a Deus na sua presença. O Espírito Santo, ele intercede com gemidos, diz a palavra do Senhor, inexprimíveis. Nós sabemos que não era de costume as figueiras serem adubadas naquela época. Glória a Deus. Porque, amados irmãos, a época do tempo de Cristo não é a mesma época do nosso tempo agora. Sabemos que no tempo de Cristo as terras eram mais puras, né? Glória a Deus, tinham mais vitaminas. Mas o agricultor queria desesperadamente salvar aquela árvore. Ele queria salvar aquela árvore. Estercar, escavar, ao mesmo tempo que adubar, né? Ele queria estercar, ele queria escavar a terra. Ele queria afrouxar a terra e ao mesmo tempo adubar a terra. Colocar na terra os nutrientes necessários para que aquela árvore, aquela figueira, ela desse frutos. Glória a Deus. Então nós sabemos, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na vida do homem e da mulher. Ele trabalha de uma tal maneira que muitas vezes ele prova nós. Ele deixa que as lutas venham, ele deixa que as provações venham sobre a nossa vida, o aperto venha sobre a nossa vida. Porque existe versículos na Bíblia Sagrada que fala: quando eles estiverem em aperto, então me buscarão, né? Glória a Deus. Então, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele começa agora a trabalhar na figueira, que somos cada um de nós, né? Ele começa agora a trabalhar na figueira, ele começa agora a adubar, ele começa agora a estercar, ele começa agora a mexer, glória a Deus, na terra. E o que significa mexer na terra? Mexer no coração, né? Trabalhar no coração do homem, trabalhar no coração da mulher. E muitas vezes o nosso Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele trabalha no coração do ser humano de uma maneira que nós não entendemos. Muitas vezes vem a luta, muitas vezes vem as dificuldades da vida, vem muitas vezes os problemas da vida, tantos problemas que cercam. Para que isso? Isso é os nutrientes, isto é o Espírito Santo trabalhando, isso é o Espírito Santo abrindo brechas para depois ele mesmo fechar as brechas. Glória a Deus na nossa vida, ele abre brechas, traz problemas, traz luta na nossa vida para depois ele mesmo curar essas feridas, para ver se de uma maneira ou de outra nós venhamos dar frutos na sua presença. Meus irmãos, a vinha daquela época era o povo de Deus, o povo de Israel. Está escrito em Isaías capítulo 5, versículo 7. Vamos ver aqui. Isaías capítulo 5 e versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias.
Esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então aí está, né? Glória a Deus, sabemos que a vinha, ou seja, sim, a vinha naquela época, né? Era todo o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, meus amados irmãos, a vinha do Senhor é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é a vinha. O dono da vinha é o nosso Deus. O agricultor, o vinhateiro é o Espírito Santo. E cada um de nós somos a figueira, a árvore que está plantada em meio à vinha. E o Senhor, quando Ele vem, Ele quer achar frutos. Quando Ele vem visitar você, Ele quer achar frutos na tua vida. Ou seja, quando Ele vier arrebatar também a sua igreja, Ele quer encontrar frutos na minha vida, na tua vida. Glória a Deus, precisamos dar frutos. Não podemos ser figueiras estéreis no meio da vinha. Então os ouvintes de Jesus certamente já entenderam o assunto de Jesus a respeito da vinha. Glória a Deus. A figueira em meio à vinha era parte da plantação. Portanto, representava uma pessoa pertencente ao mesmo povo. Mas esta pessoa não tinha boas obras, meus irmãos, para mostrar. Glória a Deus. Não tinha boas obras em meio ao povo de Israel. Porque aqui nós vimos no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 7, nos fala, porque a vinha do Senhor dos exércitos era toda a casa de Israel. Glória a Deus. Era a casa de Israel. Quer dizer então que na casa de Israel havia alguém que não estava sendo figueira frutífera, mas estava sendo figueira estéril. E hoje nós vimos, meus irmãos, que os tempos passaram. Não estamos mais vivendo no tempo de Israel. Não estamos mais vivendo no tempo do povo de Israel naquela época, mas estamos vivendo no tempo do povo de Deus do presente. Este povo que o Senhor está esperando que dê frutos dignos de arrependimento para a salvação e para a vida eterna. Glória a Deus. Trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, a vinha é a igreja do Senhor, como eu já tinha falado. E a figueira é uma pessoa que está em meio à vinha, mas não dá frutos. O dono da vinha, como eu já tinha falado, é Deus, e o agricultor é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome deste Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos em meio à vinha, mas nós não damos o fruto, aquele fruto que o Senhor quer que nós dê. Glória a Deus. Não canta na igreja, não colabora no trabalho da igreja, não ora, não dizima, não dá o fruto, não dá o bom testemunho e traz sérios problemas para a vinha, para a igreja do Senhor. Sugando os nutrientes da vinha do Senhor. A fé desta pessoa é morta, diz a palavra do Senhor, pois não tem obra para mostrar. Então a fé desta pessoa, ela é morta, porque ela não quer fazer nada para Deus, ela não quer mostrar os seus frutos para Deus. Então ela se torna uma pessoa morta, uma fé morta e uma figueira estéril. Glória a Deus. Vamos ler aqui o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17 até o 18. Assim, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Glória a Deus. Isto é a prova, glória a Deus, que se não houver obras, não há também fé. Glória a Deus. Isto é a prova. Se não houver obras, também não há fé. Porque a fé vem pelas nossas obras. Nós precisamos mostrar a nossa fé pelas nossas obras. Não adiantaria eu dizer, eu tenho fé,
mas eu não mostrar as minhas obras, aí nada resolve, como está escrito aqui no livro de Tiago. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, o dono da vinha, diz que aquela pessoa para nada serve, pois nada produz. Embora exigia atenção e cuidados do Espírito Santo, o agricultor, o Espírito Santo que é o agricultor, e daqueles que ajudam o Espírito Santo a tomar conta do povo de Deus, que é o pastor e os obreiros do Senhor, ainda mesmo assim, esta vinha, ou seja, esta figueira não estava dando frutos. E é justamente o agricultor Espírito Santo que pede a Deus mais uma chance para aquela figueira. Então o Espírito Santo faz mais um esforço para aquela figueira dar frutos, porque Deus é misericórdia, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O esforço do agricultor Espírito Santo é porque ele sabe que depois de ser cortada a figueira, não haverá mais oportunidades para esta figueira. Somente mediante a grande misericórdia de Deus e se houver um arrependimento sincero. Glória a Deus. Porque se não houver um arrependimento sincero da nossa parte, a figueira será cortada e não mais poderá se reerguer. Por isso nós vimos, meus amados irmãos, muitas pessoas fora dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas que já não estão mais na casa de Deus. Muitas pessoas que já estão caídas espiritualmente. Porque esta figueira foi cortada. Glória a Deus. Porque quando veio o agricultor Espírito Santo, o vinhateiro Espírito Santo, para ajudar esta figueira, glória a Deus, ela não aceitou a ajuda do Espírito Santo. E por isso agora esta figueira está cortada. A pessoa está caída, a pessoa está desanimada, a pessoa não tem mais força para orar, a pessoa não tem mais força para jejuar. Glória a Deus, a pessoa não tem mais força, louvado seja Deus, para buscar a presença do nosso Deus. É muito triste, meus amados irmãos, quando nós não deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Glória a Deus, é muito triste. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida e trabalhar em nosso coração, Ele tem poder para fazer a obra. Mas ainda há esperança, diz a palavra do Senhor, se houver arrependimento sincero. Livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 ao 9. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que nos diz aqui. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos, como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Meus irmãos, só não há esperança para aquele que morreu, aquele que morre sem Jesus, aquele que morre desviado, aquele que morre fora da presença do Senhor. E muitos, meus irmãos, têm morrido. Muitos têm saído da presença de Deus porque são árvores que foram cortadas, porque não deram ouvido ao Espírito Santo, não deixaram o Espírito Santo trabalhar nas suas vidas. E hoje essas pessoas estão aonde? Se desviaram da presença do Senhor e acabaram perdendo as suas vidas. Quantas pessoas que desviaram do Evangelho e perderam as suas vidas, não tiveram oportunidade para voltar. Mas você, meu amado irmão, que está aí como uma árvore cortada, caída, ainda há oportunidade para você, porque enquanto há vida, meus irmãos, há esperança. Que Deus venha te abençoar, que esta palavra ela possa servir para você como um alimento espiritual, para você que está aí caído, cabisbaixo, desanimado,
Você até mesmo que está arrependido, até assim pensando, mas eu estou arrependido porque eu errei, eu não obedeci à voz do Espírito Santo e agora estou aqui fracassado e caído. Eu digo para você que ainda há esperança para você. Basta você aceitar, glória a Deus, o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque diz a palavra do Senhor aqui no livro de Jó, que ao cheiro das águas, né? Ao cheiro das águas ainda brotará a raiz. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é, aleluia, o teu agricultor, o teu ajudador, e ele vai te ajudar. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meus irmãos amados. Glória a Deus. E até uma próxima oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.